Olá pessoal, olá povo de Deus, passando por aqui, primeiramente eu quero desejar para todos vocês a paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus em Cristo possa continuar abençoando a vida de cada um de vocês. Eu tenho orado por vocês e vou continuar orando por todos vocês que estão inscritos no canal e que Deus em Cristo possa continuar abençoando a vida de vocês cada dia mais e mais. Em nome de Jesus, vocês estão nas minhas orações. Tenho intercedido por cada um de vocês que estão inscritos no canal. E você que ainda não se inscreveu no canal, não perca tempo. Venha fazer parte desse canal maravilhoso, porque aqui nós colocamos louvores, falando do amor de Deus, falando da palavra do Senhor, uma palavra que vem diretamente do coração de Deus para os nossos corações. Uma palavra revelada, vinda do trono da graça do Senhor, né? E você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, não perca tempo. Divulgue também este trabalho com seus colegas, divulgue para sua família, peça para que eles venham se inscrever e ser abençoado. Ouvir a palavra de Deus de uma forma diferenciada, de uma forma séria, de uma forma santa e de uma forma que você também venha entender, uma palavra simples. Até porque o Evangelho, Jesus ele sempre pregava o Evangelho com toda a simplicidade. Jesus ele foi um homem simples que teve sabedoria vindo da parte de Deus para ensinar a palavra do Senhor. É muito bom quando nós falamos do amor de Deus de uma forma simples, de uma forma clara, onde você venha ouvir a palavra e você venha entender o que Deus está falando contigo. E nessa noite, desde já, eu quero estar desejando aqui um grande abraço para o meu colega de trabalho, Marizan. Marizan, grande abraço para você. Que Deus em Cristo possa continuar abençoando você e a sua família cada dia mais e mais. Você que tem sido uma pessoa maravilhosa na minha vida, uma pessoa usada por Deus para abrir a nossa visão espiritual e nos mostrar como que está tão difícil nesses últimos dias, nós como servos do Senhor, viver uma vida digna, uma vida séria e uma vida santa na presença de Deus. Mas Deus tem te colocado no meu lado para poder me ajudar e junto comigo abrir a visão espiritual. Desde já, abração para você e abração para todos aqueles que vai estar assistindo este vídeo. Vamos para o que nos interessa, que é a palavra de Deus. Conversando contigo, Marizan, tivemos a oportunidade de falar do amor de Deus nesses dias e eu quero estar trazendo, meus queridos e amados irmãos, esta palavra maravilhosa que nós viemos meditar nesta palavra, que está lá no livro de Apocalipse, no capítulo de número 2, nós estaremos fazendo menção do versículo 3, versículo 4 e versículo 5. Apocalipse capítulo 2, versículo 3, 4 e 5. Diz assim a palavra do Senhor: E sofrendo, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti, que deixaste a tua primeira caridade. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrependa-te. Pratica as primeiras obras. Quando não brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu cartiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que aborreceste as obras dos Nicolaítas, aos quais eu também o aborreço. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Meus queridos e amados irmãos, abrindo a minha Bíblia no livro de Apocalipse, haja visto que o livro de Apocalipse é um livro de revelação, até porque a palavra Apocalipse quer dizer revelação. É por isso que este livro também é chamado de Revelação de Deus. Por quê? Porque é um livro o qual Deus revela para João
aquilo que havia acontecido, aquilo que estava acontecendo e aquilo também que iria acontecer. Então, o livro de Apocalipse, Apocalipse quer dizer revelação. Então, nós entendemos que este livro ele foi escrito durante um tempo em que as autoridades romanas estavam perseguindo os cristãos, né, por eles não prestarem culto ao Império Romano, né, que chamava a si mesmo do Senhor e Deus. O livro foi escrito por João, que estava preso na ilha de Pátimo, por ter anunciado o Evangelho. Haja visto que quando João ele pregava o Evangelho de Cristo, ele passou por algumas perseguições na sua caminhada, por causa do testemunho e do Evangelho do Senhor. Então agora João é levado para a ilha de Pátimo, né? Aquela ilha deserta, para ser ali comido pelos animais, pelos bichos. Mas diante de João estar nesta ilha, agora ele tem um encontro com o Senhor Jesus, que chega diante dele. Diante desse encontro, João não aguenta suportar a glória de Deus, cai sobre os seus pés, adorando o Senhor. E aí Jesus começa a revelar para João este livro de Apocalipse. Quando eu abro a minha Bíblia também no livro de Apocalipse, no capítulo de número 1, o capítulo 1 faz questão de nos dizer revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve deve acontecer e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Então, revelação de Jesus Cristo, ao qual Deus lhe deu para mostrar as coisas que em breve deve acontecer. Então, o livro de Apocalipse é para revelar o futuro, era um livro que estava também revelando o presente ali naquele momento, e um livro também que ia trazer notória o passado. Então, é um livro que tem 3 passagens, passado, presente e futuro. Por isso que a Bíblia faz questão de nos dizer que o livro de Apocalipse é um livro de revelação. E nós entendemos que revelação, Deus só revela para quem tem intimidade. Quando eu abro a minha Bíblia no livro de Apocalipse, no capítulo 1, a Bíblia faz questão de narrar sobre 7 igrejas da Ásia Menor. Hoje em dia essa igreja, essa Ásia Menor, ela está localizada na Turquia, né? Então, Jesus ele revela este livro de Apocalipse para essas 7 igrejas. Faltar-me tempo aqui de falar sobre as qualidades dessas 7 igrejas, faltar-me tempo, né? Mas eu quero falar sobre a igreja de Éfeso, que está no capítulo de número 2. E eu quero trazer notória aqui as qualidades dessa igreja de Éfeso. Por que que Deus está mostrando para a igreja de Éfeso e por que que Deus vem trazendo notória à mente dos leitores deste livro de Apocalipse, falando sobre a igreja de Éfeso? Nós acabamos de ler no versículo de número 3, mas o que eu acho bem interessante aqui é no capítulo 2, versículo 1, a Bíblia diz assim, escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso, isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer maus, e pusestes prova os que dizem ser apóstolo e não são. Primeiro, Jesus ele está nos apresentando, dizendo que ele conhece as obras desta igreja de Éfeso. Jesus está trazendo aqui notória, mostrando que ele tinha entendimento e conhecimento daquilo que a igreja de Éfeso fazia, ou daquilo que a igreja de Éfeso estava fazendo ali na sua caminhada. Então Jesus fala, eu conheço as tuas obras, tanto o teu labor quanto a tua perseverança. Então, a primeira característica que eu vejo na igreja de Éfeso é que ela era uma igreja que fazia a obra de Deus. Era uma igreja que estava baseada aos fundamentos da obra do Senhor. Jesus está dizendo, eu conheço as tuas obras, tanto o teu labor quanto a tua
perseverança. Segunda característica, era uma igreja que tinha perseverança, né? E aí, o versículo 3 diz assim, ó: e sofreste, e tem paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Primeiro, sofria por causa da palavra de Deus. Era uma igreja que estava sofrendo por causa da palavra de Deus. Eu conheço o teu sofrimento. Jesus está dizendo, eu conheço o teu sofrimento. Eu conheço a tua paciência, né? Tu tens paciência. É uma igreja que tem paciência. Mas o que eu acho mais interessante é que essa igreja também, ela trabalhava pelo nome do Senhor. E além de trabalhar pelo nome do Senhor, era uma igreja que não se cansava. Era uma igreja que estava atuante a obra de Deus. E também o versículo 4 diz assim, ó: tens, porém, contra ti que deixaste a tua primeira caridade, o teu primeiro amor. Aí Jesus ele vem apresentando as características da igreja, ele vem mostrando as qualidades da igreja. Era uma igreja que fazia obra, era uma igreja que tinha perseverança, era uma igreja que estava atuante, era uma igreja que tinha paciência. Mas agora Jesus ele vem agora estreitando a situação dessa igreja, porque Jesus vem falando no capítulo 4, tenho, porém, contra ti. Aí agora Jesus já vem exortando a igreja, mostrando para essa igreja que algo estava acontecendo e que agora Jesus não estava se agradando da atitude dessa igreja. A Bíblia diz assim, o versículo 4, tenho, porém, contra ti que deixaste. O que é deixar-te? Essa igreja deixou de fazer a vontade de Deus. E na medida que a igreja deixou de fazer a vontade de Deus, ela passou a abandonar aquilo que ela fazia. Era uma igreja que estava atuante, era uma igreja que estava envolvida, era uma igreja que estava trabalhando, era uma igreja que tinha a palavra de Deus, mas agora Jesus fala, tenho porém contra ti que deixaste a tua primeira caridade. A palavra caridade na Bíblia significa amor. Então, trazendo para os nossos dias, Jesus está dizendo, olha, eu tenho porém contra ti que deixaste o primeiro amor. E trazendo para a nossa meditação, eu deixei algo preparado aqui para que nós pudéssemos meditar nesta noite. O tema da mensagem que nós estamos falando aqui é voltando ao primeiro amor. Voltando ao primeiro amor. Jesus está dizendo, olha, vocês deixaste o primeiro amor. Então, eu tenho porém contra ti que abandonaste o primeiro amor. Então Jesus está trazendo essa exortação para a igreja de Éfeso, para que ela pudesse voltar a praticar as primeiras obras. Essas primeiras obras que ela deixou de praticar. Era uma igreja que estava praticando as primeiras obras, porém, pelo decorrer do tempo, ela deixou de praticar essas primeiras obras. E agora Jesus vem o exortando para que essa igreja pudesse voltar a praticar as primeiras obras que essa igreja deixou de praticar. O versículo 5, Jesus ele faz questão de nos trazer à nossa memória aquilo que traria esperança para a nossa caminhada, para o decorrer da nossa vida com Ele. Então Jesus fala para a igreja de Éfeso, olha, lembra-te, pois, de onde caíste e arrependa-te. Lembra-te de onde caíste e arrependa-te. Tem que haver um arrependimento através das lembranças. Tem pessoas que falam que quem lembra do passado é museu, e não é. Jesus está falando para nós aqui, ó, lembra-te de onde caíste e volta-te a praticar as primeiras obras. O salmista, o profeta deixou vacinado dizendo, olha, eu quero trazer à minha memória somente aquilo que me traz esperança. Então nós temos que trazer à nossa memória aquilo que nos traz esperança. E Jesus agora ele está dizendo, olha, lembra-te depois de onde caíste, arrependa-te
e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente virei a ti, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Primeiro, Jesus está falando para a igreja de Éfeso: olha, lembra-te de onde caíste, arrependa-te e volta a praticar as primeiras obras. Jesus está dizendo para a igreja de Éfeso. Esta palavra que está sendo falada nessa noite também ela serve para você como igreja do Senhor. Jesus fala: lembra-te, pois, de onde caíste. Então tem que haver uma lembrança daquilo que você fez ou deixou de fazer, ver aonde você errou, ver aonde você desanimou, ver aonde você fraquejou. Você vai trazer a memória e aí você vai lembrar: opa, eu fraquejei aqui, eu caí aqui, aconteceu esse imprevisto comigo aqui. Então houve o que? Uma lembrança. Só que através desta lembrança que você já teve, você lembrou aonde você caiu, aí você vai o que? Se arrepender. Porque através da lembrança vai trazer o arrependimento. E o arrependimento que você vai ter vai trazer uma mudança. A Bíblia diz que quando a gente confessa os nossos pecados e deixa, nós alcançamos a misericórdia. Então aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Você lembrou, você confessou. Só que você tem que deixar de praticar novamente aquilo que você confessou. Você já lembrou. Jesus está dizendo: lembra-te, pois, de onde caíste, você lembrou. Aí arrependa-te, arrependeu. E agora pratica as primeiras obras. No caso, volta ao primeiro amor. Lembrando-te de onde você caiu, você vai voltar e lembrar aquilo que você fazia na obra de Deus e que você deixou de fazer. As obras que você fazia no reino de Deus e que você hoje não faz mais. Então é preciso nós voltarmos ao primeiro amor. Tem até um hino que fala: quero voltar ao primeiro amor. Então nós precisamos, como servos do Senhor, voltar ao primeiro amor, a praticar as primeiras obras que nós fazíamos. Aí Jesus fala: tenho, porém, isto que aborrece as obras do Nicolaita, aos quais eu também aborreço. Jesus, ele aborrece as obras dos Nicolaitas. Até o final eu quero te mostrar quais são as obras dos Nicolaitas. Mas eu deixei algo aqui para nós estarmos meditando. Primeiro ponto: Jesus já havia falado das qualidades da igreja de Éfeso. Agora Jesus vem e traz uma exortação para a igreja de Éfeso, para que eles pudessem lembrar e voltar ao primeiro amor. Resumindo aqui em rápidas palavras, porque faltar-me tempo de falar sobre as primeiras obras, as primeiras experiências que nós tivemos com Deus no início da nossa fé. Às vezes tem pessoas que falam: fulano de tal, ele perdeu o primeiro amor, ele está no primeiro amor. E isso é um perigo muito grande. Muitas pessoas perdem o primeiro amor. Só que nós temos que voltar a este primeiro amor que nós perdemos. Por que muitas das vezes nós perdemos este primeiro amor? Porque paramos para dar ouvidos ao que nós não deveríamos ouvir, passamos a falar o que não deveria ser falado, e isso tudo vai nos desanimando da obra de Deus, né? Passamos a julgar ou a pré-julgar ou a fazer um pré-julgamento daquilo que nós não deveríamos julgar, e isso vai nos afastando da obra de Deus. E isso nós vai deixando o nosso primeiro amor. Então, nós temos aqui alguns pontos que nós deixamos de praticar. Primeiro, esquecer de praticar as primeiras experiências que tivemos com Deus. Quando a gente deixa o primeiro amor, é porque nós deixamos de praticar as primeiras experiências que tivemos com Deus. Você sabe qual foi as suas primeiras experiências que você teve com Deus. Por isso que você deixou o primeiro amor esfriar na sua vida. Segundo, estamos deixando de perseverar no Senhor. A Bíblia diz: persevera no Senhor. Na medida que nós deixamos de perseverar no Senhor, nós passamos a deixar de lado as primeiras práticas que nós tínhamos com Deus. É por isso que deixamos o primeiro amor. Por quê? Porque deixamos de perseverar no Senhor. Terceiro,
Estamos deixando de praticar as primeiras obras. Quais são as primeiras obras que muitas das vezes nós estamos deixando de praticar? Evangelização, jejum, oração, leitura da Bíblia, subir aos montes para orar e ter mais um particular com Deus, né? Uma individualidade sua com Deus. Deixamos de fazer tudo isso. E aí, deixando de fazer isso, nós deixamos de praticar as primeiras obras. Olha como você orava, olha como você evangelizava, olha como você lia a Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus. Tudo isso mudou. Por quê? Deixou o primeiro amor. Então nós precisamos voltar ao primeiro amor. O quarto, não estamos suportando as provações ou as aflições. Nós, no século que nós estamos vivendo, nós não estamos mais suportando as provações e as aflições da vida. Jesus falou: no mundo tereis aflições, mas tenha de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então nós precisamos ter bom ânimo. Nós não podemos desanimar da nossa caminhada. No mundo tereis aflições, mas nós temos que ter bom ânimo. E na medida que nós não estamos tendo bom ânimo, nós estamos deixando de praticar as primeiras obras, e isso aí nós acaba perdendo o nosso primeiro amor. Vamos voltar ao primeiro amor. Quinto, não se arrepende mais dos seus pecados cometidos. Todas as pessoas que não se arrependem mais dos pecados cometidos, deixou a primeira obra, deixou o primeiro amor e não tem como mais voltar ao primeiro amor se não se arrepender dos seus pecados. Precisamos arrepender dos nossos pecados, confessar os nossos pecados ao Senhor, abandonar os nossos pecados e ter uma vida digna com o nosso Deus. Precisamos fazer tudo isso. O sexto, deixamos de ouvir a voz de Deus ou a voz do Espírito Santo. Nós deixamos de ouvir a voz de Deus e deixamos de ouvir a voz do Espírito Santo e a voz de Jesus. É por isso que nós deixamos o primeiro amor esfriar na nossa vida. Mas nós precisamos de ouvir a voz de Deus, ouvir a voz de Jesus e ouvir a voz do Espírito Santo e voltar ao primeiro amor. Sétimo, não se alimentam mais da palavra de Deus. Hoje em dia nós temos dificuldades de se alimentar da palavra de Deus. E na medida que nós deixamos de se alimentar da palavra de Deus, nós abandonamos o primeiro amor. Precisamos voltar a ler a Bíblia, a estudar a palavra. A Bíblia diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Precisamos voltar à leitura da Bíblia Sagrada. Amém? E falando sobre as obras dos Nicolaítas, os Nicolaítas eram pessoas que procuravam confundir o ensino contrário ao verdadeiro evangelho. O maior objetivo dessas pessoas era de comprometer a Igreja de Cristo, pervertendo o genuíno culto. Essas são as obras dos Nicolaítas. Pessoas, seitas, que eram levantadas naquele período para confundir a mente daquelas pessoas que se viam a Cristo. Os Nicolaítas eram agentes propagadores da imoralidade e da idolatria entre os primeiros cristãos. Esse povo é mencionado na primeira carta de Cristo, direcionado à igreja de Éfeso. Só fala dos Nicolaítas só em Apocalipse, no capítulo 2, e lá na igreja de Pérgamos. É onde fala desses Nicolaítas. Então, essas são as doutrinas de Nicolaítas. São propagadores de imoralidade e de idolatria. Pessoas que ensinam sobre a idolatria. Pessoas que ensinam a adorar outros deuses que não é o nosso Deus, o Deus de Israel. Meus queridos e amados irmãos, eu quero ficar por aqui. Que Deus em Cristo possa continuar abençoando a sua vida. Fica firme, volta a praticar as primeiras obras. Vamos voltar ao primeiro amor. Amém? Fica na paz do Senhor. Que Deus em Cristo possa continuar te abençoando em nome de Jesus. Deus abençoe a todos.